Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jasaras, Floras, Politeia Podcast, protagonismo feminino. Ela nasceu Nazaré Sodré da Silva. Cedo decidiu que não seria apenas mais uma mulher preta no Brasil. Ela queria fazer a diferença. E tem feito. Naná Sodré, como hoje é conhecida, é uma das fundadoras de um grupo artístico e de investigação teatral com foco na pesquisa em matriz africana e na visibilidade representativa do negro na arte. Professora, diretora, atriz premiada, ela se dedica também à formação de jovens pretos e pretas que querem estar sob as luzes da ribalta. Naná Sodré é a convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. E eu já aproveito aqui para convidar você para se inscrever nos nossos canais. Anota aí. No YouTube, o endereço é @PoliteiaPodcast, P de Politeia e de podcast maiúsculos. E no Spotify, Politeia Podcast, tudo minúsculo. Naná, que honra ter você aqui participando do Politeia. Mulher, que apresentação linda! Que apresentação linda! Mas é a sua cara. Ai, que bom! Eu ouvindo você falar, eu lembrei das mulheres da minha família, sabe? Eu lembrei na hora, assim, que você falou, elas passaram, assim, como um filme, assim, na minha família, assim. Gente, como a gente é fruto do que a gente vê, né? Do que apresentam pra gente, do que contam pra gente enquanto história, narrativa, enquanto força. E eu sou um pouco dessas mulheres da minha família, né? Foi um matriarcado, não? Foi, sim. Foi um matriarcado. Um matriarcado onde nós tínhamos, né? Porque muitas já não estão mais nesse plano. Geógrafas, advogadas, professoras, economistas, né? Mulheres negras que já naquele tempo passavam, claro, pelo racismo e viam o racismo e compartilhavam algumas cenas comigo, mas que tinham uma força muito grande. Elas já entendiam que tinham direitos, né? Isso é legal. Sua mãe fazia o quê? Qual era a minha mãe era costureira. Ah, que lindo! A minha mãe era costureira. Foi a única da família que não fez uma graduação acadêmica, mas ela me deu um conhecimento de vida e de relação que está muito, sabe? Está muito equivalente, né? E com a minha mãe, eu aprendi a ser um apoio, sabe? Aquela rede de apoio. Eu fui a rede de apoio dela e ela foi a minha rede de apoio, né? Quando passamos por problemas lá em casa, né? Em relação à violência. Então, nós éramos muito amigas. Então, isso foi o que ficou para mim. Era muito mais do que minha mãe, era minha grande amiga também. Naná, eu quero continuar, então, falando um pouquinho, Sim. antes da gente entrar na sua vida profissional, falando da sua vida pessoal, da sua trajetória. Você nasceu no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro. Viveu no Rio de Janeiro até os 17 anos de idade. Até os 17 anos. Aí veio para o Recife e foi fazer artes cênicas. Isso. Em que circunstâncias você deixa o Rio de Janeiro e vem para o Recife? A circunstância do falecimento da minha mãe e como meu pai, ele é o que a gente diz hoje em dia, né? Ele tinha uma doença, era o alcoolismo. Né? Então, esse alcoolismo do meu pai aumentava muito as relações de violência lá em casa. Psicológica, física, patrimonial, né? Então, quando eu digo que minha mãe foi a minha rede de apoio e eu fui a dela também, porque nós enfrentávamos juntos isso, né? E aí, quando ela veio a falecer, o meu pai já tinha um relacionamento extraconjugal, eu já tinha terminado meu ensino médio, minha avó, que era pernambucana, que me deu, assim, ela era como se ela tivesse
todas as vezes que ela vinha para Pernambuco e voltava, era como se ela me entregasse um pouquinho a chave da cidade. Ela dizia assim, olha, isso aqui é siriguela, isso aqui é cuscuz, esse aqui são as fotos que eu tirei dos lugares por onde eu passei, essa daqui é sua tia que mora em Recife, suas primas que moram em Santo Amaro. Então é como se ela tivesse preparado um mapa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pois é, ninguém tem uma bola de cristal para dizer, olha, sua mãe vai falecer e você vai para Pernambuco. Então, ela me deu um esteio de ancestralidade, né? Então, minha mãe falecendo, minha neta, eu quero voltar para minha terra, porque eu já fiz muito por aqui e tal, e queria saber como é que você vai ficar. Eu disse, eu vou com a senhora, já terminei meu ensino médio, vou conversar com meu pai e a gente vai juntas para Pernambuco. Aí foi assim, eu vim para cá, com a minha avó Zezé. E aí você foi estudar na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz Universidade Federal de Pernambuco, curso de artes cênicas, licenciatura em educação artística, isso. Quantas alunas pretas tinham lá na UFPE, no seu curso, quando você estava fazendo cênicas? Eu. Só você? Só eu, na turma. Isso ajudou ou atrapalhou? Então, isso é bem recorrente na minha vida. Então, desde a minha infância, eu sempre fui ou eu ou mais outra na turma. Então, isso no Jardim 1, na alfabetização, aí vai, 1ª a 4ª série, era 1, 2, 3, 5ª, 8ª, 1, 2, ensino médio, que eu fiz o ensino médio no Liceu do Rio de Janeiro, 3, na universidade, 1. Você escolheu teatro? Sim. Né? Sim. Depois eu quero até voltar lá para o início, Tá. Você fazendo iluminação, mas Tá. hoje você é uma atriz. Sim. Né? Você dirige, você sobe ao palco. Sim. O teatro lida, entre muitas outras coisas, com a emoção. Sim. Né? Sim. Essa dor que você sentiu ao longo dos anos, essa dor do racismo, essa dor do preconceito, essa dor da exclusão, ela foi transmutada ou é transmutada de alguma forma no seu trabalho? É sim. A Naná, que sofreu violência junto com a mãe, ela tá na receita. Então, quando eu escolhi a receita para fazer, eu não escolhi só porque era um texto massa, sabe? Bom para um trabalho de atriz, um solo e tal, não sei o quê. Mas é porque eu tava ali, naquele texto. E indo para a pós-graduação, que agora tem uma coisa maravilhosa, que é o seu bastidor importa, o seu subjetivo importa na academia. O que você tem a dizer é importante. Então, eu sempre acostumada a escrever na terceira pessoa, em relação a projetos, a representatividade do poste, né? A representação legal, nós. Quando eu chego na academia, não é mais nós, é você. E aí eu lhe pergunto, essa mulher que você faz em cena é você? Essa mulher que sofre violência nesses 33 minutos é a Naná Sodré? Aí eu parei assim. Eu disse, Como é que está o mercado hoje para atores e atrizes pretos ou negros? Aí eu falo do teatro, do cinema e da televisão. Eu posso dizer um pouco da experiência que a gente tem. Eu hoje vejo aqui uma quantidade interessante, mais do que o nosso começo, né? Antes não era, e hoje eu vejo mais artistas préteis no estado de Pernambuco, fazendo seus espetáculos, participando de filmes, se juntando, organizando seus grupos. Ainda não é na mesma quantidade dos grupos brancos e das pessoas brancas, mas já existe, ganhando projetos, aparecendo. Isso para a gente é um alento, é uma força. Ainda tem muito que caminhar, mas eu vejo também posicionamentos mais firmes, né? Vejo um olhar mais
crítico em relação a algumas obras. Eu tenho participado de algumas obras dentro do cinema com roteiros mais respeitosos, com roteiros sérios, consistentes. Então, existe sim uma virada de chave. Agora, é necessário que haja uma política. As pessoas reclamam muito das políticas das cotas, mas as políticas das cotas, ela é uma reparação. Se você levar em consideração o pós-abolição e todas as leis que foram sancionadas, né? Então, nós temos um atraso aí de um bom tempo. Então, enquanto reparação, eu acho importante que elas estejam. Tem uma coisa também que às vezes as pessoas desconhecem. E onde está o branco pobre? Pronto. A cota racial, ela está dentro da cota social, sabe? Então, muitas vezes, a falta de entendimento, o conhecimento histórico, que muitas vezes é negado para a gente também. Então, a gente acaba incorrendo assim, em muitos equívocos. E eu sinto que essa vontade política, esse passo político também é importante, sabe? Esses espaços precisam ser abertos. Muitíssimo obrigada por ter dividido o seu tempo e a sua história aqui com a gente. Obrigada, viu? Você que ficou com Politeia até agora, muito obrigada pela companhia. Não deixe de se inscrever nos nossos canais e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio: apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.